Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. O Ibovespa apresentou uma queda de 0,54%, iniciou a semana de forma negativa e respeitando a região dos 50 mil a 50.250 pontos, patamar de resistência para o índice Bovespa. Enquanto estiver abaixo desse nível, mantém-se o viés de baixo. Eu já comentei aí nas últimas análises, próximo nível de suporte na faixa dos 48 mil a 47.500 pontos. Acima dos 50 mil a 50.250, traz aí alguma perspectiva um pouco mais favorável de curtíssimo a curto prazo para o índice. PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,25%, ficando ainda de forma lateral, respeitando ali a mínima em R$ 15,65, que é a mínima atingida na sexta-feira passada. O ativo segue em tendência de baixa de curto prazo e também no médio prazo. Qualquer alternativa de compra seria contra tendência e prefiro buscar a compra contra tendência ela mais esticada para baixo, preferencialmente lá na faixa dos 15,15 a 14,94. Não necessariamente que ela vai bater nesse nível, mas o fato é que se fosse focar em operação de compra, ou seria contra tendência e mais abaixo, ou buscaria a operação de day trade nesse ativo. E o meu interesse maior em day trade em cima dessa ação, o ideal é que ela tivesse já acima ali da região dos R$ 15,92, R$ 15,97 pelo gráfico intraday para buscar a entrada ali de fundo ascendente no G10 ou no G15. Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda também 0,96%, mantendo aí a sua busca pelo suporte, visto aqui no gráfico diário de 29,60 a 29,43, a mínima de hoje foi 29,62, estão praticamente testando esse nível de suporte, mas sem nenhum sinal ainda de reversão desse atual movimento de baixa. Para se operar também aqui, teria que operar contra a tendência, pensando em operação de swing trade, onde o objetivo eu daria preferência para não ficar acima de R$ 30,87, ou seja, ficar abaixo desse patamar de R$ 30,87, que é um primeiro nível de resistência mais significativo para essa ação. Uma sinalização de reversão a partir do próximo pregão, que pode proporcionar day trade na ponta compradora, é o retorno do preço para cima dessa forte queda aqui do G60, para cima dos R$ 30,21. Seria uma primeira sinalização positiva que poderia acarretar em uma operação de compra de day trade mais interessante, com objetivo logicamente abaixo dos R$ 30,87. Olhando para outros papéis, vendo de maneira geral os ativos, por mais que muitos estejam alinhados para baixo, a boa parte deles, para gerar alguma venda de swing trade, teria que ter algum movimento corretivo. E aí alguns papéis ainda trazem alguma alternativa de compra, falando primeiramente de CL3, está em tendência de alta de curto prazo, rompeu aqui um nível que já tinha funcionado como resistência, e aí depois que funcionou como resistência veio para baixo, voltou a funcionar como resistência novamente, depois que foi rompido voltou rapidamente para baixo, nem funcionou direito como suporte, resistência com um tempão aqui nessa região patinando, esticou aqui para baixo, volta, bate aqui como resistência, consegue superar e pela primeira vez está funcionando agora como suporte. Essa região em torno de R$ 67,19. Então, dentro dessa região de suporte, a favor de uma tendência de alta atual do ativo, apesar de a gente ver um patamar também ainda significativo ali pelo gráfico semanal em termos de resistência, olhando aqui em torno de 67,80 e acima disso 68,92, torna essa operação um pouco mais arriscada, uma operação de compra na superação da máxima de hoje, R$ 68,00, e botando stop ali na faixa de R$ 67,14. Seria uma alternativa de entrada aí na ponta compradora a partir do próximo pregão. Vamos avaliar ali o retorno do preço, principalmente no G60 para cima dos R$ 67,86 a partir aí dessa terça-feira. Gol 4 também nesse mesmo patamar de que tinha um nível importante ali de suporte, que funcionou como resistência duas vezes e aí vem para cima e agora está funcionando como suporte. É uma alternativa, mas na mesma situação da CL3, o cenário da CL3 em termos de alta geral, em vários prazos operacionais, é mais interessante, logicamente, que da Gol 4. Mas a perspectiva não é tão forte ainda para cima, olhando pelo gráfico semanal, onde está muito próximo à região de resistência, assim como é o caso da CL3 aqui na Gol 4, essa região em
que gira em torno de R$ 11,08 até ali R$ 11,36, uma faixa relativamente importante de resistência para esse ativo, que já foi inclusive respeitada. Então, operação com um risco um pouco maior também, entrar comprando a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima do pregão aqui, que foi 10,56, ou seja, 10,83 para R$ 10,55. Olhando agora para outro ativo, a EDU3 não tem uma tendência de alta definida. O ativo tinha um fundo ascendente que foi perdido. Esse fundo ascendente está funcionando aqui como resistência nesse ponto, funcionou aqui como resistência aqui nessa região. O ideal seria buscar entradas já acima da região ali dos R$15, compra com um movimento corretivo, ou seja, compra usando estratégia de correção já acima dos R$15, seria o mais interessante em cima desse ativo, e sendo um pouco mais agressivo, aguardaria o retorno do preço aqui, onde ela se encontra em cima de um suporte, depois de um movimento de baixo. Não está deslanchando aqui para baixo, está no nível de suporte, um nível de suporte relativamente importante, se olharmos para o gráfico semanal. Então, se o ativo volta de maneira forte para cima dos R$14,46, olhando para o G60, a partir desse ponto dá para avaliar a possibilidade de entrada antecipada no ativo, com stop um pouco mais curto, tentando pegar todo o início de uma tendência de alta, ou seja, buscaria uma relação risco-ganho muito mais favorável, pelo menos de 1 para 3, arriscando 1 para buscar 3 aí de objetivo. Olhando agora para outro ativo, o SUSB5. SUSB5 é uma ação que tem aí uma retomada de tendência de alta de médio prazo. O ativo veio, bateu no suporte ali do gráfico semanal, se recuperou, rompeu ali um topo anterior, e ao romper o topo anterior está aqui se sustentando acima dessa região de topo anterior. A gente pode visualizar isso melhor pelo gráfico diário. Então está aqui patinando, uma tendência mais para indefinida de curto prazo. Mas baseado no cenário mais favorável, no cenário mais favorável pelo gráfico semanal e numa situação de se sustentar em cima de um suporte, também um ativo que dá para avaliar uma possível compra aqui no rompimento de R$ 9,31, que foi a máxima de hoje, ali que respeitou um nível de resistência no G60. Então, superando essa região, também dá para avaliar uma possibilidade de compra com stop logo aqui embaixo, tentando também pegar uma saída dessa indefinição, um objetivo um pouco mais longo aí no ativo. E agora alguns para a gente fechar aqui na parte de baixo. BRPR3 fechou em alta de 1,77%, um ativo que na semana passada voltou para baixo de um nível que funciona bem como suporte para essa ação, na faixa de 17,94 a R$ 18,00, é um nível de suporte que veio fechar abaixo na semana passada. Isso já aconteceu também em uma determinada semana e voltou rapidamente para cima. Então é só para avaliar, ficar acompanhando esse ativo de perto nos próximos pregões, pois uma sinalização mais significativa aqui para baixo, por exemplo, o G60 abre subindo e depois rapidamente reverte aqui para baixo, perdendo a mínima dessa congestão, seria uma das alternativas de buscar venda com stop aqui em cima, a favor de uma retomada aqui para baixo de um movimento que ela iniciou aqui, faz uma correção, e aí seria uma tentativa de pegar uma venda na BRPR3 de swing trade. A BIF3, só para a gente fechar, a BIF3 a gente encerrou a operação hoje quando ela abriu com gap, e aí depois lateralizou, voltou para baixo, fechou aqui no G60 já perdendo até o suporte aqui em torno de 11,20, olhando para o intraday. Então encerramos a operação que estava ali praticamente no preço de entrada, em 11,27. A ação terminou fechando ainda um pouco mais acima, em 11,30, e gera até uma nova sinalização de continuidade desse movimento de alta, primeiramente ao romper R$ 11,32, e mais significativa se conseguir sair dessa indefinição aqui do G60, rompendo aí esses R$ 11,44, aumentaria a chance de continuar seu movimento ascendente a BIF3. Então é isso, amigos, um grande abraço, obrigado pelo acesso diário ao site da Altovera.com e até a nossa próxima videoanálise.